Fala, Bereanos, crentes que amam examinar a palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo de número 17, nós temos a passagem onde Elias chega diante da presença do perverso rei Acabe e diz: Vive o Senhor Jeová, que não cai nem chuva nem orvalho nesta terra, segundo a minha palavra. E aí há muitas interpretações, né? Mas o texto sem contexto vira pretexto. Então a gente precisa ver, gente, qual é o contexto do capítulo de número 17. E para a gente entender o capítulo de número 17, que é esse ultimato que Elias chega e dá para Acabe, nós precisamos voltar ao capítulo 16, um capítulo anterior, no verso 34, e também recorrer às tradições judaicas, que vai nos dizer que Acabe tinha um amigo chamado Hiel. Esse amigo dele também era general do seu exército. E Acabe havia feito muitas coisas ruins, inclusive uma delas foi casar com Jezabel e também trazer uma nova entidade a Israel, que era Baal. Mais para frente nós vamos falar sobre Baal. E Acabe convence El a edificar novamente Jericó. E nós sabemos, nós lembramos que Deus derrubou as muralhas de Jericó, segundo uma ação profética que o povo fez durante alguns dias em volta da muralha. Deus afunda as muralhas de Jericó. E toda vez que um israelita passava ali, mesmo na época de Acabe, eles lembravam do que Deus havia feito lá atrás. Porque olhar, para as ruínas de Jericó era lembrar que Deus havia dado aquela vitória para o povo, porque aquela vitória não veio por intermédio de mãos humanas, mas veio por intermédios da mão de Deus. Olhar para aquelas ruínas era lembrar constantemente de que um dia Deus fez, que o Deus Adonai fez, faz e fará. Acabe então trazendo uma nova ideologia para dentro, para dentro de Israel, uma nova crença. Ele precisa então apagar o Deus Adonai para trazer os seus deuses pagãos. E o que Acabe vai fazer então? Vamos limpar. Vamos tirar a ruína de Jericó e vamos edificar Jericó. E ele vai convencer Hiel, teu amigo general, a fazer isso. Mas Hiel conhecia a história, porque Hiel também era israelita, ele conhecia a história. E ele disse para Acabe: não podemos edificar Jericó, Acabe. Lembre do que Josué disse, que aquele que edificar Jericó perderá os seus filhos. O Senhor Adonai matará os filhos daquele que edificar Jericó. Essa profecia está no capítulo de número 6, no verso 26 ali de Josué em diante. Tá? Aí Acabe vai persuadir a Hiel. Ele vai dizer assim: Hiel, você é meu amigo há muito tempo. Você sabe que há algum tempo atrás eu trouxe uma nova entidade para Israel por nome de Baal. E o que Moisés disse lá atrás, Deuteronômio 11, que quando o povo trouxesse uma nova entidade, um novo Deus, e perante aquele Deus eles se ajoelhassem e idolatrassem aquele Deus, naquele dia que esse povo fizesse isso, que o povo de Israel fizesse isso, Deus cerraria os céus e não choveria mais. Aí Acabe vai dizer: faz quanto tempo que eu trouxe Baal para a terra de Israel? E continua chovendo. Os campos estão fartos, a colheita está maravilhosa, os gados estão gordos. Então está tudo perfeito. Agora, Hiel, se Deus não está honrando a palavra do grande profeta Moisés, por que ele honraria a palavra de Josué, que claramente foi menor do que Moisés? Porque Josué servia Moisés, ele era o servo de Moisés. E então, dessa maneira, ele convence El a edificar Jericó. E a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 16, verso 34, que quando Hiel lança os fundamentos, tá, de Jericó, Abirão, o teu filho primogênito, morre. E ele continua edificando. A tradição judaica vai dizer que ele tinha 12 filhos e foi morrendo um por um, até chegar no último, que quando ele coloca as portas, Segeb morre, que era o teu caçula. Então Deus ia matando do primogênito ao caçula, porque havia a profecia que saiu da boca do filho de Num, Josué,
Lá no capítulo 6, no verso 26, Deus honrou a profecia que saiu da boca do profeta Josué. E a história vai dizer que quando Iel estava velando o seu último filho, caçula, ele já havia terminado Jericó, estava em fase, estava quase terminando, e ele já havia velado 11 dos seus filhos, agora ele vai velar o último. A ficha dele cai, ele cai em arrependimento. O funeral, naquela época, durava em torno de 7 dias. E tá todo mundo reunido. Soldados, comandantes, o próprio Acabe está lá. E o Espírito aparece para Elias e diz: Elias, eu quero você lá no funeral, porque o meu servo Iel está arrependido. Aí a tradição diz que Elias não quis ir, porque ele sabia que quem estaria lá era Acabe. E se Acabe visse ele no velório, Acabe iria começar a falar: olha quão grandes coisas Baal tem feito. Tem feito chover, tem feito o pão cair do céu, tem dado aos nossos campos prosperidade. E Elias diz: Senhor, eu não vou me aguentar. E aí a tradição conta: Elias, vai. Porque se a minha soberania for desafiada nesse dia, eu te dou autoridade. E o que você falar, Elias, eu selarei nos céus. Agora Elias vai. O servo de Aias, ele vai, cheio de autoridade de Deus. Ele vai no velório. E quando tá lá, não deu outra. Acabe começa a falar: Iel, teus filhos morreram por causas naturais, seus 12 filhos, e agora por último esse. Morreu por causas naturais. Elias diz: não, Acabe. Ele morreu porque o filho de Num disse que quem edificasse Jericó, os filhos morreriam. Aí Acabe desafia a soberania de Deus, dizendo: mas Baal está fazendo chover, Baal está dando prosperidade. Se foi o Deus Adonai que matou os filhos de Iel, esse mesmo Deus Adonai deveria ter feito o céu se cerrar e não chover mais sobre a terra. Quando a soberania de Deus é desafiada, Elias, que já estava com a autoridade do Espírito, diz, capítulo 17, verso 1. Agora nós entramos no texto. Vive o Senhor Jeová, que não cairá nem chuva nem orvalho nesta terra, segundo a minha palavra. E aí, Deus sela no céu. Não é que Elias tinha autoridade de si mesmo para cerrar o céu. É porque ele tinha autorização do Eterno. E o que ele falasse naquele momento, Deus assinaria embaixo. Essa é a introdução, de 1 Reis, capítulo de número 17. O profeta com autoridade de cerrar os céus.